extra e estou fechando o dia. Tem sido um dia longo. Obrigado, Letícia, por isso. Mas tem sido uma jornada incrível. E estou bem feliz de receber hoje dois parceiros. Um cliente nosso já há quanto tempo, Marcelo? Vai fazer já 2 anos, eu acho. Já 2 anos, sim. E um futuro cliente, não, Máximo? Tá bom. Sem pressão. Para fechar um pouco a jornada de hoje, entendendo como duas grandes empresas estão realmente abraçando a jornada de digitalização em diferentes campos, em particular no relativo ao road to market, e como chegam ao mercado pequenas lojas, e quais são as necessidades, as coisas que eles enxergam que vão precisar de AI, e como eles estão tentando encarar desde suas próprias empresas, desde seus próprios processos, desde suas próprias áreas, o desafio de AI. Então eu tenho um grande prazer, não quero errar no rol, na definição do rol, de receber hoje a Máximo Kopp, que é o Head de Inteligência Comercial B2B e Direct to Consumer, certo? Isso aí. Muito bem. Dá 3 corações. Então, tudo que ele faz, de alguma forma, está toda manhã no nosso café. Sim? Então, é muito interessante o que você tem para dividir, até porque vocês escolheram um caminho de plataformas proprietárias, vocês desenvolveram um aplicativo, então gostaria que você divida muito disso. E, por outro lado, alguém que já tem tido muita paciência com esse argentino, que é o Marcelo Gornacci, que é o Head de Direct Sales de Sudeste e Sul de Kellanova, que é um cliente que tem implementado hoje de manhã, de fato mostramos a gente em vivo, e eu agradeço também particularmente porque você está em vendas, e estamos fechando o mês. Então é realmente um ato de soberana generosidade estar aqui presente em pleno fechamento do mês, né? A última semana agora. Andrés, hoje ou você come sucrilhos ou você vende sucrilhos, né? É isso, muito bem. Bom, então, eu queria começar com, primeiro que vocês se apresentem e do que vocês fazem na organização e quais são os seus principais desafios hoje, como para colocar um pouquinho em contexto antes de ir a algumas perguntas. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E é um prazer também contar um pouco da história, tanto da Três Corações, né, como um pouco dessa jornada aí que a gente vem traçando, né, um pouco dessa caminhada, né. Bom, mas para quem não conhece, né, a Três Corações é uma indústria de 66 anos, né. Então, hoje é líder, né, no segmento de cafés, né, no Brasil, e em algumas outras categorias também, né, como cappuccinos, né, referência aí de categoria, café com leite, né, cafés gourmets também é muito, muito forte, né. E dentro da Três Corações, né, ela tem uma característica muito forte que é uma indústria extremamente verticalizada, né, que são bem poucas indústrias assim no Brasil hoje que tem esse formato, né. Então, hoje a gente opera com 28 CDs, né, no Brasil, são 8 fábricas, né, no Brasil, e a gente não opera com distribuidor, né, que é algo bem peculiar assim, né, dentro dessa malha logística aí que é o Brasil, né. É algo bem peculiar, né? Então a gente tem a nossa força de vendas própria, né? Hoje são 1.200 pessoas que a gente tem no campo, né? Então é um exército de gente aí, né? Mais de 2.000 promotores aí também no campo, né? E a Três Corações vem nessa jornada, né, de digitalização aí nesses últimos anos, né? Então a gente vem cada ano, né, dando um passo, né, evoluindo, né? Dentro da nossa jornada agora, a gente está prestes aí a começar um aplicativo, né, e um site nosso, né? Então, indo na jornada hoje, o nosso modelo ainda é físico, né? O vendedor vai lá tirar o pedido, aquele modelo ainda tradicional assim de vendas, né? Mas a gente já vem trabalhando muito na estratégia de montar o ecossistema, né? E para a gente faz muito sentido essa questão, né, de ser próprio, né, porque já existe essa cultura dentro da companhia, né? Então, por exemplo, a gente não usa software de vendas, né? Não usa um Salesforce, não, é um software próprio criado dentro da Três Corações, né?
Então, já existe um pouco dessa cultura muito de, putz, deixa eu fazer dentro de casa, deixa eu aprender, testar pequeno e depois escalar, né? Então, essa cultura ela é muito forte assim com a gente, né? E a gente vem também pensando não só em site, em app, mas na jornada como um todo, né? Então, como que a gente se prepara, né? Desde, né, da tirada do pedido até a entrega, todos esses pontos de contato, né? Como que a gente vai poder encantar o consumidor, encantar o nosso cliente, né? E ao mesmo tempo você tem que trabalhar com a força de vendas, né? Porque você não pode implementar uma estratégia digital sem que teu time esteja comprado, né? Então existe um cuidado muito grande nosso, né? De envelopar essa história de uma forma onde seja um ganha-ganha para todos, né? Tanto para o cliente, como para o nosso time, como para o consumidor, para a logística. Então todos usufruírem desse ecossistema, né? Então é mais ou menos onde a gente está aí na nossa jornada, né? Ainda tem muita coisa para fazer, muitos desafios, mas a gente está bem animado, né? E tem muita coisa bacana aí para a gente desenvolver. E você fala que cuida, obviamente, do B2B nesse sentido, com estas plataformas que estão criando, e também do D2C. E do D2C vocês têm também um web-commerce proprietário ou vocês utilizam plataformas de comércio de pronta entrega e tudo mais? A gente tem a nossa estratégia de direct to consumer, né? Que é uma estratégia muito importante para a gente, principalmente nessa questão de dados, né? Então, se vocês quiserem acessar, é www.mercafé.com.br. Até recomendo vocês. A gente acabou de lançar a barrinha, né? A nossa barrinha de cereal acabou de lançar, tem no Mercafé, comprem, que é maravilhosa a barrinha. E essa é uma estratégia muito importante para a gente, principalmente de dados e de teste, né? Então, às vezes a gente tem um produto novo que a gente quer testar em um canal, ver o que o consumidor está falando, pegar alguns insights. O Mercafé é o nosso laboratório, né? Então a gente acaba fazendo muito esses testes, né, pequenos, em menor escala, vai entendendo. E hoje a gente já tem quase 2 milhões, né, de CPFs aí que a gente já tem dado do cliente. A gente tem um programa também de lealdade, inclusive estamos lançando um novo programa agora no começo do ano também. Então, uma estratégia muito pautada nisso, assim, né? Como que a gente tem esse canal direto com o consumidor e como que a gente trabalha esses dados, a lealdade, a fidelidade, né? Caso o cliente queira comprar com a gente, né? E aí tem todo o sortimento, né? É muito difícil você achar um lugar onde você tenha 100% do portfólio, né? Então, no Mercafé você acaba encontrando uma variedade, assim, que não existe em outros e-commerce, assim, né? Você tem todas as marcas, todos os sabores, todos... Então isso é bem interessante aí para o nosso negócio, né? Eu fiz a pergunta, eu conhecia, mas eu fiz propositalmente, porque nos tópicos que estivemos conversando hoje, falávamos da importância dos dados, falávamos da importância de começar a estruturar isso. Eu acho muito inteligente porque a categoria de café, uma categoria com uma penetração, se não é 100, é 99,9%. É, né? 99%. Então, na verdade, uma categoria ideal para angariar dados, first party data, e realmente começar a delinear uma estratégia de contato direto. E de alguma forma os agentes que estamos vendo e a inteligência artificial estão permitindo muito isso, né? A desintermediação. Então, antigamente, sobretudo em categorias de consumo, você tinha, para chegar a um consumidor, passa por toda essa rede de distribuidor, né? O fato de começar a abraçar os desafios de falar, interagir, interpelar diretamente o consumidor, é um novo paradigma. Então, vamos deixar para depois que você me conte como estão mudando a cabeça, que políticas, que processos, como está vindo top-down, né? Culturalmente até na organização para fazer isso. Nem toda companhia de CPG abraça o D2C com essa pegada. Por isso eu fiz a pergunta. Mas, Gornati, também eu queria que você se apresente e conte um pouquinho dos desafios da área e o que estão pensando. Você me falava que estava sendo provocado com a conversa anterior e tem um pedido de Papai Noel. Tenho. Eu acabei não conseguindo fazer meu pedido para o agente. Eu não sei, o Osni, acho que está aí, né? Eu só quero fazer, na verdade, uma consulta. Quem é que é melhor, o Pelé ou o Messi? Depois a gente discute. Pode ser? Gente, sou o Marcelo, trabalho, já estou na indústria de bens de consumo há praticamente um pouquinho mais de 20 anos e passei por segmento de cigarros, higiene pessoal, cosméticos, e já estou mais ou menos quase 10 anos no setor de alimentos. E, felizmente, dentro dessa jornada toda, tive a oportunidade de andar em indústrias que sempre tiveram
muito cuidado com o evento, com, né, o tema de transformação. Porque no fim do dia é muito do que o Max comentou, né? Você tem um cenário extremamente complexo, né? Um custo de operar alto, e para poder crescer não pode ser só escalar, né? Você tem que achar diferenciação, seja por custo, seja por inovação, ou seja, como é que se alavanca a novidade entregando muito mais serviço para dentro dessa cadeia. Naquela nova a gente está basicamente aí, eu acho que o evento pandemia trouxe muita demanda adicional para a gente. A gente, como acho que todos nós aqui, né, sofremos esse tema que muita gente que tem essa necessidade de fazer o approach no varejo, você não pode mais fazer, você tem que continuar gerando demanda de consumo. Como é que você faz isso só por telefone? Não funciona. Não funciona. Então, uma dor muito grande que a gente foi vendo como, né, reinventar a roda, e a gente entendeu que, cara, tem um problema, mas tem uma escala gigante para você operar, né? Eu posso trazer muito mais gente aqui para dentro com digitalização. E a gente vem há 2 anos junto com vocês, começamos a nossa história, acho que foi na NRF, 2 anos atrás, aprendendo muito, a cabeça hoje tá cheia de ideia aqui. Acho que a gente pode, não sei se eu falo da nossa jornada, eu começo a trazer novas ideias para a gente. Mas, enfim, a gente vê pelo lado de vendas, eu acho que todo mundo tem essa vontade de trazer muita coisa, de como é que eu alavanco mais resultado, como é que eu faço essa aproximação do negócio com o nosso cliente. A gente aprendeu muito, Andrés, que eu acho que todo mundo já falou aqui ao longo do dia, isso aqui não substitui gente, isso aqui tem que aproximar a gente. Esse negócio é para eu aprender como eu gero mais valor no ser humano com o ser humano, né? Vendas precisa de 2 coisas: estar no cliente, estar com o cliente. Como é que eu uso o advento IA para que isso me garanta, né, essa condição? E, obviamente, né, dentro de um setor, você pode estar indo muito bem contra você mesmo, mas se você tem outra indústria gerando mais resultado, mais insight, você gera muito mais confiança para o varejista. Ele vai apoiar em quem? Quem for ofertar preço, a relação pautada em preço, ela acaba assim que o desconto sai, né? Como é que você gera resultado, né, valor agregado, levando muito mais informação para o negócio? E é isso que a gente vem, né, aprendendo junto com vocês, de dar para o time comercial insumo que conecta com o cliente, na hora certa e no momento certo, conteúdo certo. Porque também a gente sai, para ser, né, vamos dar um passo para uns 2 anos atrás, a gente usa o nosso CRM já há muito tempo, só que são coisas massivas, né? Você faz uma comunicação que vai atingir um grupo de consumidores, um grupo de varejistas, só que ela não tem uma identidade tão profunda quando a gente começa a aprender a pilotar com os agentes, porque eu começo a colocar várias questões dentro desse módulo de apoio, e no momento que o vendedor começa a receber dicas, e ele começa a se enxergar ali dentro, porque é relativo a ele, é o resultado da carteira dele, trazendo novidade para ele levar, né, um pouco mais de argumentação qualitativa. E ao mesmo tempo eu também consigo levar para o varejo, não uma coisa generalista de ter uma condição especial ou um lembrete de um produto novo, mas eu falo o que ele pode gerar de resultado. Não só com oferta, com conhecimento, execução em loja. Cara, você dá uma conexão muito grande para os 2 lados. E a gente vem fazendo isso. Eu acho que a grande questão é a turma segurar a minha ansiedade, porque como vendas a gente começa a ter milhões de ideias, mas a gente sempre tem alguém, um head de inteligência para ajudar e selecionar melhor, né? Porque você pode abrir um funil e botar milhões de coisas dentro, mas você não pode escalar tão rápido, senão você começa a perder valor. Você tem que criar uma consistência dentro dessa cadeia, né? Que a gente conversou um pouco sobre isso. E eu acho que vocês, como o grande provedor dessa inteligência, também tem que ajudar a acalmar o cliente, porque ideias não faltam, Andrés. Mas tem sido uma jornada muito bacana. Acho que a gente vai falar um pouco mais. Eu comento alguns desafios que a gente vê dentro dessa jornada de maturidade, mas é muito claro, né? Não dá para você ficar fora disso. Né? Você tem que parar de fazer atividade de e-mail
E todo colaborador, em qualquer nível que ele esteja, em qualquer área que ele trabalhe, ele tem que pensar no que ele tem que entregar. E esse negócio tem que ajudar. É basicamente isso. Sim, falávamos hoje no início de manhã que o pulo de produtividade que está acontecendo em termos gerais é incrível e de fato essa grande oportunidade dos mercados emergentes de que realmente a gente melhore muito o ingresso per capita, porque inclusive muitos dos ROIs se redefinem. O perfil do vendedor, né, que você agora está ajudando através de uma agente de AI diretamente no celular do vendedor, que ele consegue chegar na lojinha de Dona Maria e consegue falar, me dá o histórico de vendas de Dona Maria dos últimos 3, 4 pedidos e me fala o que recomendar para Dona Maria. Claro, servir no traditional trade sempre foi muito caro. E você não pode dar muito mais do que 10 minutos a um vendedor, porque senão não consegue pagar. Tem que dar 10 minutos por visita e vai lá, visita 60 lojas hoje e tomara você traia 40 tickets. E se você não traz isso, não paga. Então, o equilíbrio econômico histórico disso foi, bom, eu preciso ter talvez um vendedor com não muito boa formação, porque preciso poder pagar essa matemática, eu preciso estar em cima dele, marcar uma dinâmica de incentivos muito associada a alguns resultados, e por definição ele não pode ficar definindo prioridades por loja. Tem que visitar 60 lojas, caminhar 10 km por dia. Então, as ferramentas vão dar um pulo de produtividade, mas provavelmente vão redefinir muitos ROIs e os perfis. Como você enxerga nesse sentido, né? Pensando na lista de Papai Noel de eu quero potencialmente uma ferramenta para o vendedor, eu quero potencialmente uma ferramenta para o entregador, eu quero uma ferramenta que ajude a meu onboarding de novos vendedores, jurídico, legal, HR. Dentro do listado de Papai Noel, como você, em particular, com o preventista, que hoje caminha 10 km, que visita 60 lojas, como você vê a função dele no futuro? Apanhou tudo numa só, hein? Cara, um bom ponto. Eu acho que vou adicionar um comentário que eu acho que não é muito diferente da vida da tua vida aí, Max. Quando você tem uma indústria multicategoria, com mais de 300 SKUs para vender, e você quer que a pessoa tenha foco, né? Mas como é que vai focar? Né? E aí você começa, as gerências de categoria, todo mundo quer ser o centro de tudo. Você tem curva A, como a gente viu, né, a colega trazendo aqui, necessidade do agente dela. Você vai ter a curva B e a curva C. Uma indústria não vive com a aceleração de uma curva A mais do que está planejado. Ela tem que empurrar a curva C e curva B, porque tem rentabilidade no meio do jogo. Você precisa fazer um balanço eficiente em cima disso. Fala para o vendedor que ele tem que ter calma na curva A, que é o que gera resultado da noite para o dia, e ele tem que desenvolver as categorias que não têm tanta relevância para o ponto de venda. Como é que você faz isso com papel? Como é que você faz isso numa reunião matinal? Às 10 da manhã ele já esqueceu tudo que o supervisor falou, ele já não sabe mais para que lado andar, ele vai para a curva A. Daqui a 30 dias, o time de supply, o time de marketing fala, pô Marcelo, e aí? De novo curva A, né? Então você tem uma necessidade de conseguir fazer com que o WhatsApp, e aí para mim é uma grande sacada, porque no fim do dia, acho que já se comentou desde cedo, né? Tá na mão de todo mundo, não tem que treinar ninguém para operar, você não tem que fazer uma jornada extenuante para o cara aprender como acessa, como loga, já está logado, já está pronto para operar, e a informação tem que vir correta. E aí, ao teu ponto desse ROI, para achar produtividade, é o que eu sempre falo. A gente, como negócio, não diferente do que o Max acabou de contar da Três Corações, a gente escolheu ter um modelo de negócio que o centro é o ser humano. Por quê? Somos verticalizados também. A gente atende 5 dígitos, milhares de clientes diretamente com o nosso vendedor. Porque a gente acredita que é o vendedor, pessoa a pessoa, que faz a diferença. Só que eu tenho que dar um passo. Eu tenho que fazer com que ele tenha cada vez mais o aprendizado do uso desse recurso para a companhia, não, para o varejo. E aí você trouxe o ponto do ROI de como é que eu consigo rentabilizar rápido, porque dentro do varejo tem muita coisa, né, Andressa?
você tem conveniência, você tem uma mercearia. Todo o sonho do trade de fazer aquela desenvolvimento de categoria, né, um mix de canal, cara, com esse advento a gente consegue, primeiro, tangibilizar o tamanho disso. E a curva de maturidade que eu consigo entregar em cada um deles e o que eu preciso para acelerar. O engajamento ele não é só comercial. Eu não posso fazer só push para fora. Eu tenho que também engajar o time de dentro, que normalmente, né, sempre tem aquele desejo de fazer grandes métricas, né, de crescimento e tudo mais, mas isso tem que ser com consciência. Esse build-up de negócio e até para ROI e produtividade, ele tem que ser muito eficiente. E é isso que a gente está conseguindo aprender com isso, né? Claro, e você falava de como empurrar a curva B ou curva C, como ir no long tail de SKUs, como garantir que eu não vendo só arroz com feijão, que traz o volume, mas não necessariamente a margem. E para isso, obviamente, voltando ao tema de dados, ou cai numa batalha de preço, ou você é muito relevante. E para ser relevante, precisa realmente conhecer, né? Então, fazer e levar argumentos adequados. Então, não só colocar dados na ponta da mão do vendedor, que serve a um varejista, senão interpelar o varejista com uma informação. Olha, esse cereal matinal que você não compra ainda, ou esse biscoito Paraty de gergelim, que você ainda não compra, está vendendo muito bem na sua região. Aqui tem uma oferta. Essa capacidade de interpelar diretamente a quem toma a decisão, seja ele consumidor no D2C, ou um varejista no B2B, depende muito de dados. E você pode botar um agente com a tecnologia que obviamente Oris apresentou recém, para que opere sobre esses dados e mande a oferta certa, com o contexto certo, a pessoa certa, no momento certo. Mas não acontece se você não tem os dados. Por isso eu queria voltar no ponto da grande estratégia que vocês estão tendo, que não é comum em empresas de consumo massivo ainda, infelizmente, que esta construção de bases de dados diretamente first party data de consumidores. Como foi o processo? Onde nasceu a decisão? O que o management decidiu fazer? E o que você tem em mente? Porque você constrói isso para utilizar esse ativo para o fim do negócio. O que você tem em mente com isso? Perfeito. Bom, falando aqui um pouquinho dessa jornada de dados, né? No nosso caso, especificamente, a gente foi crescendo muito com aquisições, né? Então, hoje são mais de 30 marcas de café no grupo, né? Mais recente aí a aquisição, joint ventures, né? De empresas saudáveis, né? Então, e você imagina a complexidade disso, de integrar sistemas, né? Diferentes, né? Diferentes players, né? Num primeiro... Então, nasceu de uma dor, né? Então, essa dor acabou gerando toda uma estratégia, né, de criar a camada de dados, né? Então hoje a gente já consegue trabalhar muito nesses dados já dentro de uma camada consolidadora, né? Então a gente vai lá, acessa esse dado já mais tratado, um dado mais limpo, né? E isso é muito importante, né, quando a gente vai falar de agentes, a gente vai falar de recomendação, né, de pedido perfeito, né, tanto IA tradicional como a generativa, mas esse ponto de você ter de fato o dado curado, o dado limpo, ele é muito importante, né? Então esse é o fundamento do negócio, né? E aí pegando assim um pouco do como que a gente tem olhado, né, para tanto o tema de IA como o tema, né, de organização de dados, a gente quebra em 4 grandes blocos, né? Então a gente primeiro olha o front office, né? Então o que vai impactar o meu cliente, né? Às vezes pode ser o vendedor, né? Pode ser o cliente na ponta ou até o consumidor, o nosso D2C, né? Então exemplos práticos aqui, né? Um algoritmo de recomendação do mix ideal, né? Ou um algoritmo que conversa ali junto no nosso conversacional ali do nosso site, né? Então tudo que impacta o front, né? Aí existe uma segundo bloco ali que a gente se estrutura, que é tudo de back-office, né? Então, desde como que a nossa equipe de vendas, né, como que os nossos times nas regionais, né, são mais de 8.000 colaboradores, estão usando IA no dia a dia, né? Então, a gente começou agora a jornada, né, dos agentes, né? Então, coisas simples, assim, né? Criar um agente para nossa monthly review, assim, né? Todo mundo faz, né, a reunião mensal ali com o seu diretor e tudo. Então, já tem um agente ali programado que já, né, desenrola ali 70% da reunião, né? Então, isso é muito bacana, né?
Outro exemplo legal também, agora a gente começou a automatizar na matinal, né? Hoje são 1.200 pessoas todos os dias, 7h30, 8 horas da manhã fazendo matinal, né? Então a gente oficializou que toda matinal é com transcrição. E a gente começou a colher esses dados, né? E, cara, começou a gerar insights muito legais, assim, pra gente, né? Desde o tipo, tem gente que não tá fazendo a reunião, né? Até hoje, 9h30, 10 horas, o gerente da filial, ele recebe o resumo de todas as matinais, quem fez, quem não fez, quem participou, né? E o que foi dito nessas matinais, né? Então, pô, algo simples, né? Que está aberto aí, né? Para todo mundo dentro da organização, só que você envelopa de um jeito que dá para fazer, né? Então, o back-office é um segundo bloco, né? E aí o terceiro bloco que a gente olha é muito projeto, né? Então, o que a gente pode fazer com IA dentro de projetos, né? Então a gente começou aí um funding com a AWS, né? A AWS é um grande parceiro nosso, né? Então eles estão até financiando um projeto nosso, você consegue ter fundings, né, com a AWS, né? Então isso é até uma dica aí, quem está, né, iniciando essa jornada, quem está junto aí, eles têm bastante coisa nesse sentido e eles te ajudam a começar nessa jornada, né? Então o terceiro bloco, tudo que é projeto, inovação, coisas diferentes, né? E o quarto bloco é um bloco muito de operações core. Então, desde uma coisa muito simples de você, por exemplo, o canhoto, né? Então, quando o caminhão chega lá para fazer a entrega, você digitaliza e já processa aquela nota fiscal, tudo com a inteligência artificial e até os RPAs, né? Os robozinhos que vão lá, leem, capta aquele negócio, já joga na pasta do financeiro, o financeiro já processa, já vai para pagamento. Então, tem uma série de robôs, né, que vão rodando e vão otimizando essas jornadas no core, né, da companhia. Então a gente vem se estruturando nesses 4 grandes blocos, né? Back-office, front-office, projetos e operações core, para a gente cada vez mais dar esses passos aí em termos de usar realmente a inteligência, né? E o que a gente conversou muito, né? Acho que o grande gatilho, né, que vai ter agora é o letramento. Né? Porque assim, às vezes a conversa não é tanto sobre tecnologia, mas é o quanto as pessoas vão usar de fato aquilo lá. Né? Já tem muita tecnologia, já tem muito dado, já tem muita coisa, mas a gente até está num movimento de menos é mais e vamos usar mais o que a gente tem, porque de fato já tem muita coisa, a gente precisa explorar mais e precisa ter esse letramento digital. Né? Então, treinamento para os times, workshops, capacitação, porque não adianta nada, às vezes, você plugar um baita de um agente com uma mega de uma tecnologia e se o vendedor não utilizar ou se o time não tiver capacitado para aquilo, acaba que a tecnologia não supre a tua necessidade, né? Então, esse é um tema muito importante que acho que todo mundo está vivendo essa dor agora, que é de você massificar, né, essa questão do uso, né, das tecnologias, da inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Eu acho que você toca um ponto super importante, porque hoje o grande parte da agenda de hoje foi falar acerca de AI beyond the hype. Porque estamos vendo que é um movimento, todo mundo está falando de AI, todo mundo está falando de agentes, e todo mundo quer falar que faz. Né? E falávamos em alguma das conversas anteriores que por trás disso tem muito bullshit. Por quê? Porque, indo ao teu ponto, ainda se trata de pessoas. Um negócio está feito por pessoas. Então, são ferramentas que eles permitem incrementar essa produtividade, mas não pode ser uma medida de vaidade. De falar, estou utilizando um LLM aqui ou por aqui. A pessoa de Insider, a Pellegrino, falava, tem coisas que não deveria ser um LLM. É um mero simples machine learning, um algoritmo básico. Porque às vezes agora está no hype e é como que toda pessoa quer reportar para o diretor da área que está usando alguma coisa e não necessariamente está associado a um benefício concreto de negócio ou particularmente uma melhora de produtividade de alguém em campo, de alguém num sede, de alguém numa matinal, alguém que está tomando uma decisão. E isso que me interessava entender é, para você saber coisas que realmente funcionam e que melhorem a produtividade das pessoas, você precisa estar muito perto do negócio. Então, onde recai essa responsabilidade destas iniciativas, nos 4 pilares que você fala? É dentro da IT, é uma área de inovação, é a própria área de negócio, como se define o governance e quem é o sponsor disso? Bom, a liderança tem que estar comprada 100%, assim, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Então, acho que essa conversa ela está ficando cada vez mais natural, né? Com a alta liderança da companhia, né? Cada vez mais.
Então isso já é um primeiro passo, assim, né? De ter já o buy-in e o sponsorship da liderança já é um grande passo, né? Mas falando um pouco dessa governança, né? Ela não é uma governança única, né? De uma única pessoa, né? Então a gente trabalha em várias squads, né? Coordenadas dentro da companhia, né? Então tem o pilar TI mesmo, né? Que vai toda a parte de infraestrutura, segurança, né? E tudo isso, né? Transformação digital, né? Que vai pilotar os projetos, vai trabalhar com as squads, vai liderar isso. Um pilar tech/negócio, que é o nosso time aqui que toca, né? Então faz muito essa ponte, né? De estar muito próximo do campo, tá fazendo rota, tá entendendo realmente a dor ali no dia a dia, mas consegue traduzir isso para o time de tecnologia em coisas palpáveis, em projetos que não fica, né, aquela conversa de maluco, mas de fato você consegue tangibilizar em alguma coisa, né? Então acho que essa combinação dos times, né, elas são muito importantes para você priorizar. Mas hoje é quase que tanta oportunidade que a gente tem na mão que a gente precisa ter muita clareza do que a gente vai colocar à mão, né? Porque todo dia aparece, né, uma oportunidade nova, todo dia é uma IA nova, mas assim, de fato, o que hoje você vai priorizar dentro do teu negócio que vai mexer o ponteiro? E às vezes não são coisas tão mirabolantes, né? A gente fala muito que assim, no B2B, a nossa conversa ela é até um pouco mais primária, né? O B2C, né, os e-commerce, eles já estão muito mais evoluídos, já é uma coisa um pouco mais à frente, né? A indústria ainda, ela está num passo atrás, né, da digitalização, né? Então tem muita coisa que às vezes você não precisa criar, né, o agente da NASA aqui para você poder revolucionar, né? Você pode fazer coisas objetivas que impactam o teu negócio e que de fato você consegue ter um resultado, né? Então acho que a simplificação ela é um grande ponto, né? A gente de fato está simplificando a vida do vendedor ou a gente está complicando mais a vida dele? O que a gente está criando, o vendedor está usando de fato ou a gente só está colocando mais uma ferramenta lá para fazer bonito, né? Então esse é um ponto que a gente tem que se questionar a todo momento, né? Para de fato gerar valor e não criar só mais uma complexidade dentro da vida do vendedor que já está muito complexa hoje, né? O nosso vendedor hoje tem milhões de demandas, milhões de pedidos, né? Muita métrica e tudo. Então acho que a grande pergunta é o que eu posso fazer para simplificar a vida dele? Né, de fato trazer uma coisa mais mastigada, mais objetiva, que de fato vai endereçar e ele vai conseguir priorizar o que é prioridade mesmo no dia a dia em cada ponto de venda, né? E eu acho que é por aí, estar perto do negócio e ter um critério de governance de decidir o que fazer, né, para alocar os recursos, pero prezando a simplicidade. E eu acho que isto de simplicidade, o que eu queria te perguntar, Gornacci, é que eu achei super interessante a forma que aquela Nova decidiu até regionalmente encarar o desafio de encontrar o caminho para a digitalização do traditional trade, né? Então tiveram algumas iniciativas, algumas no México, outras aqui. E, bom, spoiler alerta, que deu certo foi a tua, né? Mas o que eu queria entender, estávamos falando com até a galera de México essa semana, e eles estavam colocando um pouco o que tinha dado errado no caso deles, né? E o que eles estavam vindo ao Brasil para ver e fazer acontecer. E realmente o Brasil, eu acho que está em um lugar assim muito privilegiado para realmente abraçar e aproveitar a oportunidade. Muito bom talento, uma mentalidade profundamente empreendedora e adopção. Adopção de tecnologia que realmente acho que é um privilégio versus outros mercados da América Latina. Mas qual é o teu aprendizado do que foi necessário, Gornacci, para que dê certo a digitalização do traditional trade com uma ferramenta como o WhatsApp que utilizamos e inclusive desde um olhar interno daquela Nova, o que diferenciou o que vocês fizeram com outras operações? Primeiro é engajamento, né? Acho que você falou muito tem muito negócio do ego, de alguém levar um projeto de transformação para a empresa, porque isso está muito hypado, né? Quem tem uma digitalização vai ter lugar no comitê executivo para apresentar um projeto. Cara, não funciona. Infelizmente não é assim, ou felizmente não é assim, né? Você fazer um projeto de digitalização, não importa se é com vendas, se é com supply chain, com marketing, você tem que ter clareza de uma coisa. Qual é o KPI que a gente vai perseguir, qual é o benefício que a gente vai perseguir. Esse benefício não é para cobrar uma área que tem que entregar. O projeto tem que entregar. Quem está envolvido tem que estar olhando para a mesma direção. Ponto. Senão você fica, né? Se a gente tivesse colocado que
O indicador de sucesso do que a gente está fazendo hoje seria só crescimento de ticket médio, e se esse indicador for só meu, eu vou começar a ficar com ódio do projeto, né? Porque quem é que está mais sócio desse negócio que eu estou sendo cobrado? Todo mundo que está envolvido também tem que ter esse indicador para poder fazer isso acontecer. E aí tem a segunda, é o engajamento. Você não pode achar que todo o conhecimento da dor vem do escritório para fora, né? Falando muito do nosso negócio, que é vendas. A gente fez questão de trazer o time comercial, vendedor, também escutamos o promotor, supervisor, para poder ter essa correta percepção de quais são as dores e do que de fato a gente tem que atacar primeiro, né? E aí você começa a fazer piloto. Você escuta quem está pilotando. Você vai no cliente junto. Gastamos algumas solas de sapato aí pelo Brasil afora, com todo o time aqui, para poder, de fato, não interpretar o que estão dizendo. Eles trazerem a dor do negócio deles para a gente, de fato, colocar isso em movimento. E, por outro lado, conectando, né, toda a área interna, essa continuidade, né? A gente fala de tecnologia, não tem como você colocar um projeto e olhar de vez em quando. Normalmente tem investimento importante envolvido, você vê uma curva de alavancagem e aprendizado muito exponencial para todo lado. E isso é o que você falou, cara. Para mim é chave. Esse letramento que eu diria que é, cara, como é que eu democratizo o conhecimento desse negócio? Porque no fim do dia, o que a gente está discutindo aqui de todo esse pavilhão gigantesco, cara, a gente tem que parar de gerar atividade e gerar valor, né? Não importa qual é a função, cara. Não importa. O vendedor tem que ter cada vez mais tempo para estar no cliente, só que gerando insight que não é desconto. Desconto ele é importante, cara, mas ele não move a roda. Tem que levar conhecimento para o cara. Você fez um comentário. Vender Pringles, vender sucrilhos, é muito fácil, o mercado pede. E o resto? Só que tem um detalhe, a gente fala do desafio da indústria. Vocês têm noção do desafio do supermercadista que gerencia 10 mil SKUs na loja dele, todo dia recebe 50 fornecedores o tempo todo. E aí compro mais curva A, compro o quê? Lançamento. Cara, tem consumidor que quer o curva C também, né? E o curva C é lançamento. O trade fez um projeto porque ele fez o projeto, porque ele fez pesquisa de mercado. Só que esse produto vende menos. Só que tem gente que vai procurar esse produto. Como é que eu faço isso acontecer na loja? Então você começa numa cadeia de conexões, que aí para mim é a grande questão, né? Simplificar. O que importa hoje? Para não gerar, né, uma mesmice e o cara não consegue mais acompanhar a velocidade disso. É tanta enxurrada de informação que o cara esgota. Então você tem que ir dosando com bastante cuidado, sempre trazendo de novo, né, a avaliação do time. Achei fantástico, você falou de trazer, cara, vamos escutar, vamos gravar essas matinais. Pô, a gente não faz, mas agora eu vou começar a fazer até para ver o input boa. Que a gente vai ter, até pela dor do negócio, né, cara? Porque no fim do dia, você vai alavancar rápido. A gente estava junto vendo essa semana que tudo funciona muito bem, mas não são todas as mesmas velocidades de negócio. Você tem um perfil que acelera muito rápido, uma geografia que anda melhor. Como é que eu trago quem está mais para trás? Compartilha. Traz o cara que está com um pouco de dor para também ser ouvido e empurrar. Então, acho que esse senso de pertencimento e essa exposição positiva e o alinhamento de um indicador, que ele não, se for da área de vendas, não é só da área de vendas, ele é de todo mundo vai trabalhar para esse negócio andar mais rápido, porque aí você começa a ver como é que eu tiro essa barreira do meu dia a dia, como é que eu posso usar esse agente para eu poder facilitar chegar nisso aí. Eu acho que tem essa questão de unicidade. E Marcelo, tem um ponto importante aí do que você estava comentando, né? É que os incentivos têm que estar alinhados, né? Porque a partir do momento que a venda do WhatsApp não conta para a remuneração do vendedor, já acabou, né? No projeto já começa inimigo, morto, né? Você tem um inimigo, né? Então, esses incentivos, eles têm que estar muito alinhados, né, no dia a dia dentro da organização, né? Então, qualquer implementação de tecnologia, né, seja um projeto de vendas no WhatsApp, seja um aplicativo, seja um site, seja qualquer inovação que a gente vai colocar na cadeia,
isso tem que estar atrelado com os incentivos, né? Porque senão não vai funcionar, né? A gente vai ter detratores dentro do nosso negócio, e não é isso que a gente quer, né? Então, essa questão de também colocar todo mundo, né, alinhado e os incentivos estarem alinhados com a estratégia, ele é um ponto fundamental, eu diria, aí também para a gente colher bons frutos aí desses projetos, né? Posso fazer um complemento, André? Sim, claro. Você falou tudo, né? Porque imagina que a gente falou de produtividade. Eu quero visitar cada vez mais, mas eu quero que a visita ela tem que ter qualidade. Né? Como é que eu faço o vendedor parar de fazer 60 transações hoje com o cliente e eu começo a fazer 100? Porque é escala. Né? O custo de distribuir um produto nesse país, gente, que é as geografias, para quem tem 28 CDs é difícil, imagina para quem tem 6. É caro, você tem que conseguir dar escala nesse negócio. Quando eu coloco um agente que me ajuda a transacionar também, para fazer, por exemplo, vou fazer uma massiva para não compradores de determinado item do bairro Moema. O vendedor de Moema recebe, o varejista de Moema também recebe. Vai acontecer transação, vai acontecer uma jornada de comunicação que o cara pode pedir ajuda para saber onde é que está o pedido que ele fez na semana anterior, onde é que, quando o vendedor vem, ou mesmo, o vendedor não vai chegar em 2 dias, você está com ruptura, pode fazer o pedido aqui. O vendedor recebe a informação, ele tem o mesmo argumento, caso o cliente queira fazer essa checagem, se tem alguma coisa a mais que ele pode fazer, e a venda cai para o vendedor. Então você cria um assistente de negócio para a equipe comercial, você cria um assistente de negócio para o time interno, de inteligência, de marketing, de trade marketing, e você cria um assistente de negócio para o cliente. Porque muitas vezes a gente fala muito da nossa dor interna. Cara, o varejista sofre demais. Ele tem que saber por que atrasa, por que o boleto às vezes chega antes do que a mercadoria, você comentou. Ele quer saber onde está. Como é que o cara resolve rápido? O cara liga. O vendedor não vai poder atender. Está dirigindo, está num cliente. Quando você põe um suporte, você começa a eliminar essas pequenas dores, mas são fundamentais para gerar credibilidade para o negócio, você consegue já gerar uma escala fantástica. Sim, eu falava com um colega outro dia, eu falava, na verdade os agentes não são Superman, eles são o Robin para o Batman, né? E eu acho que vai muito por aí. Mas eu acho super interessante que você fala dos incentivos, porque vocês falavam muito de, entre as 4 pilares, ficar perto do problema, prezar pela simplificação, não fazer por fazer, e gastar sola, né, de sapato, para estar perto do problema de negócio. Porque o que eu agregaria é não só alinhamento de incentivos, sino também garantir que o foco da solução está no valor. Porque eu já vi incentivos alinhados com o outcome, com o resultado, mas não necessariamente alinhados com o negócio. Então, que se alinham determinados OKRs. E, por exemplo, em CPG não é incomum que você vê estratégias de digitalização que habilitam canais digitais e você pode passar a ter, sei lá, uma alta penetração de pedidos digitais, 50%, 60%, mas 70% desses pedidos do canal digital são feitos, 70%, 75%, pelo próprio vendedor. E acaba sendo uma digitalização para inglês ver. Então, o incentivo, ao mesmo tempo mal alocado, acaba criando distorções de conduta. Porque você já tinha um vendedor visitando a loja, já tinha um Salesforce Automation, cria em tese uma solução para que o varejista peça direto, e depois tem um vendedor deixando o Salesforce Automation, abrindo a ferramenta do varejista e colocando ele o pedido. Algum indicador fala, digitalizamos o pedido. Mas, na verdade, é o mesmo de sempre, por um novo canal. Então, foco no valor, foco na simplificação, estar muito perto do negócio, evitar cair em vanity metrics, né, de falar só para eu quero falar para o meu diretor que estamos fazendo alguma coisa, garantir que estamos concentrados na camada de dados e garantir que existe uma decisão organizacional para abraçar esse desafio e que os incentivos têm que conversar. Na verdade, eu quero parabenizar, porque o que vocês estão fazendo é incrível. Eu estou muito entusiasmado com, sobretudo, o caso de D2C de vocês. Eu acho que muitas empresas de consumo têm que começar a ver o que vocês fazem.
E, aliás, eu gostaria depois, Orismar, que pensemos alguma coisa para D2C, com Três Corações. Colocar tudo isso. Que CDPs vocês usam para os dados? A gente usa Snowflake. Snowflake para todo o processamento de dados. Todo processamento. E guardam os dados de cada perfil como? Tem alguma plataforma que utiliza? Marketing Cloud, Salesforce. Marketing Cloud, Salesforce. Está resolvido. Snowflake, Marketing Cloud. Vamos revolucionar como agente D2C lá. Mas eu quero parabenizar pelo esforço que vocês estão fazendo, pelo liderazgo, ou seja, os resultados que nós estamos tendo com que a Nova seria impossível se nós não tivéssemos você, se não tivéssemos Rosa, se não tivéssemos Diego, o foco que vocês têm botado, a proximidade que vocês têm lá com o time. E eu honestamente admiro empresas como a de vocês, por isso eu morro para trabalhar com vocês, porque a visão que vocês têm, as decisões que estão tomando, definitivamente vão definir o futuro. Eu quero alavancar esse ecossistema de Brasil com essa visão, porque eu acredito que o que vem é um Brasil muito mais produtivo, vem um Brasil com muito melhores ingressos per capita, vem um Brasil onde o vendedor já não vai ser 2x o salário mínimo. O vendedor, ele pode ser 5 vezes o salário mínimo, 7 vezes o salário mínimo, porque a produtividade dele, com o dado certo, com o contato certo, com a informação certa, vai ser 10x. Então, tomara essa realidade e venha, e continuem fazendo o que vocês fazem. E eu quero agradecer muito de coração vocês terem se juntado a nós hoje, e também agradecer muito a plateia que nos aguentou esse argentino de hoje às 9 da manhã. Eu já não me aguento eu, então eu agradeço os que aguentaram. Então, muito obrigado. Obrigado. Te agradeço. Obrigado, André. Fazer a lição do Papai Noel agora.